fui apresentada uma pessoa, um senhor, um cidadão, ele era americano, e ele, assim, quando me conheceu, foi apresentada pelo um casal de pastores, e ele começou a frequentar a igreja que eu frequentava. Era Também brasileiro ou era americano mesmo? ele também era divorciado, já tinha uma filha, já tinha um neto, inclusive, e tal. A filha dele já era casada, já tinha... Então, eu conhecia a família. E ele insistia num relacionamento. Até que aí a pressão dos amigos, né? Você tá sozinho aqui, é muito ruim ficar só, já tá separado. E eu, gente, não, não dá. Eu sei que ele pressionou tanto assim, pressionou no bom sentido, né? Mostrando, aí foi ganhando a família, ganhando os A filhos, ganhando a confiança, né? confiança e tal. Que eu cedi e ele queria casar. Porque queria casar, casamos. Quando foi 6 meses de casada, a gente tinha comprado uma casa lá em Devonport. E eu descobri que ele fazia parte de uma rede de pedofilia e tráfico humano. O objetivo dele era me matar para levar minha filha, que morava com a gente, a mais nova, era mais nova, para o tráfico, para fazer dinheiro com ela. E ele já tinha colocado câmaras escondidas no banheiro da minha filha, no meu banheiro, no quarto, na casa, e nos filmava nos momentos íntimos e de banho, enfim, E vendia esses vídeos na Dark Web. E até então ele não dava sinal disso? Nenhum. É uma pessoa extremamente respeitada. Ele era realtor, uma pessoa extremamente respeitadora, acima de qualquer suspeita. Um gentleman. Tá? Então, porém, né, contudo, todavia, ele dava sinais. A questão é que eu não conseguia traduzir aqueles sinais porque eu entendia como eram coisas culturais. Entendeu? Certos comportamentos que eram culturais, que eram coisas. Então, assim, aí é que a gente percebe o grau de vulnerabilidade do imigrante, né? Porque chega num país que, assim, eu falo inglês, eu não sou fluente, mas falo. Na época eu não, o inglês era mais básico, apesar de vir muito aqui, mas me comunicava. Determinadas culturas, comportamentos, ambiente. Ele é do norte, ele era lá de Minnesota, então já é outra cultura, ele não é daqui do sul. Então, assim, a gente sempre não. Isso deve ser da cultura e tal. De botar, às vezes, câmera, não, é para segurança e tal. Não é nem isso. Era um certo, por exemplo, ele tinha muito computador dentro de casa, muita mídia, muito pendrive, e ele já tinha trabalhado na Disney. E ele tinha muitos vídeos da Disney, de filmes de criança, e eu achava que aquilo ali... Aí ele fazia trader, mandava os vídeos, só que, na verdade, era só a capa, o vídeo, não era... Os vídeos eram as imagens que ele captava. Entendi. Entendeu? Ali até onde você estava vendo, ele, tá? Então, o trabalho dele. Então, assim, porque na nossa imaginação, na nossa cabeça de brasileiro... que não tem ideia do que é essa realidade do tráfico humano, não passa isso pela cabeça. A gente mal via isso em filme. A minha vida, nessa época, parecia um filme daqueles Criminal Minds, daquele Law and Order, era uma coisa assim absurda. Eu dizia, eu não acredito que eu estou vivendo isso. É porque você não tem a maldade dentro, então é difícil quando a pessoa não tem a maldade enxergar a maldade no outro, né? Ainda mais uma maldade que não fazia parte, nunca fez parte da nossa cultura e da nossa realidade no Brasil. Mesmo eu, como advogada criminalista, eu nunca tinha visto esse modus operandi do tráfico humano que eu conheço hoje. Como é que eles atuam, como funciona. Porque o que se conhece no mundo aí de tráfico humano, em geral, as pessoas, com exceção das que são estudiosas sobre o tema, como hoje eu sou especializada nesse tema, que o tráfico humano é aquela situação que a mulher vai fazer um trabalho no exterior, de modelo, ou então arrumou um emprego, ou então arrumou um marido, um namorado, alguma coisa assim, vou para lá, e chega lá, cai numa cilada e tal.
Mas é muito mais do que isso. Tipo, o mundo, esse submundo, né? É muito mais profundo. Muito mais amplo e profundo. E aí, como é que você descobriu? Como foi isso, assim? Você foi juntando as peças e falou, não, tem alguma coisa errada aí? Foi literalmente algo sobrenatural. Eu sou cristã, eu creio em Jesus Cristo, no Espírito Santo, creio em Deus, né? Jesus, o Espírito Santo. Eu estava passando na sala da minha casa, eu ouvi uma voz mandando eu voltar e abrir uma pasta que estava em cima da mesa. E eu parei assim, achei estranho, mas eu já lido com o sobrenatural há muito tempo, há muitos anos que eu sou cristã e eu creio no mundo espiritual. E aí que é isso, Senhor? Aí eu insisti em não ir, né? Fui na direção que eu estava indo. Volte e abra a pasta. Eu voltei e vi que era a pasta dele, uma pasta de couro, onde tinha um flash, assim, um flash care, né, que chamam um zíper, e eu abri, e eu fiquei olhando, cara, essa pasta eu vejo o tempo todo, aquilo não estava fazendo sentido para mim, porque era uma pasta que estava ali. Normal. Não. Aí eu fiquei parada assim, aí a voz falou para eu abrir a pasta, eu abri. Depois fiquei olhando, sim, né? Tinha aquele bloquinho, a caneta, um bolsinho. Bote a mão no bolso. Aí tinha um bolsinho de couro, eu botei a mão. Quando puxou, veio um DVD escrito Pornô Teenager. Aí acendeu a luz vermelha. Eu disse, opa, quem é esse homem? O que é que esse homem está fazendo? Eu tenho um adolescente dentro de casa. Aí eu já comecei a tremer, chorar e fiquei assim sem entender aquilo. Minha reação foi colocar de volta o DVD na pasta. Não acreditar naquilo que tá vendo. Não, eu vi aquilo ali, eu disse, que é isso? Pelo amor de Deus, quem é esse homem? O que é que está acontecendo? Aí a voz mandou eu botar a mão no fundo do bolso. Quando eu botei a mão, veio um cartão de memória no meu dedo, assim, eu enganchei assim, puxei. Eu senti com os dedos e puxei. Quando eu olhei, a minha reação foi botar no bolso da bermuda. A gente estava para fazer uma viagem para Naples, buscar uns móveis na casa dos pais dele, que já tinham falecido, e a casa estava sendo vendida, a gente estava indo buscar. Então, eu fui lá no caminho, eu questionei a ele sobre o DVD. E ele se transformou. Se foi um amigo que botou, E eu fiquei preocupada, porque eu estava com ele longe, distante, e ele nunca tinha se comportado daquela forma. E você estava com sua filha também? Não, ela não estava com a gente. Ela tinha ficado em casa. Tinha ficado em casa. E aí eu fiquei... E foi muita tensão, foi muito estresse, e voltamos. Quando a gente voltou, ele me perguntou sobre o cartão de memória. Eu disse que eu não sabia. E aí... Quando ele saiu, o nosso cachorro estava doente, ele foi levar no veterinário. Quando ele saiu, eu peguei o cartão de memória, me tranquei no meu quarto, banheiro, e fui ver, eram as imagens da minha filha tomando banho, trocando de roupa, várias imagens. E aí eu comecei a chorar, a tremer. E aí eu saí por dentro de casa procurando a câmera, fui no banheiro, achei, era um termostato que estava assim. Depois eu fui no home office. Comecei a procurar, eu encontrei garrafa de água mineral com câmera, encontrei aqueles alarmes, aqueles... não era câmera visível, não, era câmera escondida. Lâmpadas com câmera. Ele tinha um arsenal de objetos que continha câmeras, que ele botava estrategicamente. Ou seja, a casa inteira estava monitorada. E tinha feito isso na casa da minha mãe também. Meu Deus. Entendeu? E aí foi o mundo desabou, né? O mundo desabou, foi a pior sensação da minha vida. E eu pensei assim, eu vou matá-lo, né? Vai ser. Aí, ao mesmo tempo, a voz fazia, não faça nada, não confronte. E aí me veio a estratégia, e eu aos prantos, chorando, ele ia chegar em casa, de eu dizer a ele do que tinha descoberto, mas que eu não iria entregar ele à polícia desde que ele me passasse todas as senhas dos computadores dele, dos e-mails dele, e que isso foi no sábado, e que ele no domingo, no culto, ele contasse tudo para o pastor, que a gente ia buscar ajuda, um psicólogo para ele, que ele sabia que o que ele tinha feito era crime, e eu ia ajudá-lo. E ele caiu. Então, por que eu fiz isso? Porque se eu simplesmente pego tudo aquilo ali e eu levo na polícia... Ele era americano, eu sou uma
imigrante, era recém-chegada. Quem é que me conhecia? Quem é que ia prevalecer ali? Ele ia dizer que aquilo ali fui eu que coloquei, que plantei. Uhum. E aí ele concordou, só que ele foi para o pastor e contou tudo. Ou seja, o pastor da igreja americana. Então, ele contou na maior naturalidade. Um psicólogo, contou. Ele contou que fez aquilo porque a minha filha parecia com uma noiva que ele ia casar quando era da high school e a menina morreu num acidente e ele nunca tinha visto a filha nua, a menina nua, que ia ser a futura esposa e parecia com minha filha. Nojento, sabe? Nojento. Só conversa fiada. Conversa fiada, mas contou. Né? Contou que colocou e prometeu que ia no psicólogo. Então, a ideia era que na terça ou quarta-feira ele fosse ao psicólogo. Quando ele contasse ao psicólogo, aí eu já tinha o pastor e o psicólogo tomando conhecimento. Aí eu chamaria a polícia. E tudo que eu juntei, eu peguei o meu filho, mandei levar para casa da minha mãe, esconder lá. E você segurando... E aí eu fui... Esse sentimento todo ali... Foi a coisa mais terrível que eu vivi. Imagino. Mais terrível. Além do mais, eu fiquei com as senhas dele todas e eu mudei todas as senhas, inclusive da Apple dele. E aí eu comecei a pesquisar tudo. E aí eu comecei a encontrar muita coisa. E fui salvando. Até então você pensava que ele só era um aliciador de menor, alguma coisa assim? Eu pensava que ele era um pedófilo. Até então eu pensava que ele era um pedófilo. Só que aí, quando eu descobri as outras coisas, eu entendi que ele não era um pedófilo. Ele era um traficante humano. Um traficante para traficar minha filha. E aí foi quando teve uma discussão e ele tentou me matar, estrangulada. E nessa mesma situação, minha filha não conseguiu, porque minha filha chegou na hora e eu tinha assim na cozinha umas facas e eu sou faixa verde de kickbox. Eu sei lutar mais ou menos, mas a voz falou para eu não faz nada, não faz nada. E aí é o seguinte, é uma questão de fé. Então, quem revelou de fato tudo para mim foi o Espírito Santo. Porque eu estava enganada, eu ia ficar ali... Você nem ia... Ele ia conseguir o intento dele. E ele me envenenava. Depois das investigações do FBI... entrou o FBI também? Entrou. Depois FBI, disso daí você FBI, chegou... Entrou o Homeland Security, entrou o Departamento de Drogas e Crimes. E foi quando você entendeu que não tinha nada a ver de ser imigrante, que até então você pensava isso, né? Eu sou imigrante, ninguém vai me dar ouvido. Mas porque eu usei essa estratégia. Imagina a minha dificuldade de provar que eu estava falando a verdade se ele não confessa. É verdade. Ou ele ia apagar tudo, né? Ou então ele dizer que aquilo não foi ele. E aí você foi na polícia, levou tudo isso, hein? Aí nesse dia que ele tentou me matar, logo em seguida ele fugiu. Aí eu peguei todas as minhas coisas com minha filha, fui para casa da minha mãe. Ela não estava lá. E aí... ela estava viajando. No outro dia, eu chamei os pastores que me apresentaram a ele, chamei o pastor da minha igreja, chamei uma amiga e chamei a polícia. Só que era outro condado. Davenport e Apple County. Minha mãe morava em Orange County, mora em Orange County. E aí, depois que eu conto tudo, aos prantos, passei a noite acordada, só chorava. Aí o policial fez, você tem que levar lá na delegacia de Polk County. Aí eu fui para Polk County. Quando eu chego com a caixa, com a minha filha, começo a falar para o xerife, o deputy, ele manda eu parar e me leva para uma sala. Aí chega a FBI, chega o FBI, chega Homeland Security, chega o departamento de drogas, chega de crime. Foi tanta, tem os departamentos também de abuso, né? Porque, assim, era tanta informação que eu tinha e tanta... Eu fiquei... Quando ele fugiu, ele levou só o iPad dele, mas todos os computadores dele ficaram... Eu botei tudo. Você mudou a senha de tudo, então? Até o celular dele ficou comigo. Ele não conseguiu levar o celular. Então, assim... Eu entreguei tudo de bandeira. Não era uma pessoa, não era assim, a polícia deve ter identificado não como uma pessoa sozinha, mas uma organização que estava por trás daquilo. Exatamente. E ele era dessa organização. Ele passou um mês foragido
A polícia, a detetive, muito sabiamente, ela colocou só a bateria de estrangulamento, domestic violence, que é outra coisa que eu acho um absurdo, porque quando um homem de mais de 200 libras aperta o pescoço de uma mulher até ela ficar sem respirar, aquilo ali não é violência doméstica. Tentativa de homicídio. Né? Mas battery de domestic violence, de estrangulamento, uma coisa assim. E ela só botou aquele crime ali. Não botou nada do resto. Do resto, que era que nessa época, esse tipo de conduta não era ainda considerado tráfico humano. Veio a partir de 2020. Ser incluído isso já era de acordo com o protocolo de Palermo, essa conduta. Só que não estava sendo ainda implantado isso aqui nos tribunais, entende? Na polícia, na legislação. Depois eu vou explicar essa parte da legislação. Aí a detetive botou. Então, ele mandou mensagem para mim dizendo que ele ia voltar para casa, que ele ia se entregar na polícia, ele ia passar uma noite ou duas preso, ia pagar a fiança e ia voltar para casa. Se eu quisesse, era assim. Só que quando ele chegou na polícia, tinham 29 charges contra ele. Que foi o federal, o FBI e tal. Exatamente. Aí ele foi recolhido. Aí passou um mês e pouco preso. Depois pagou uma fiança de $123 mil. Fez um acordo lá. Para responder em liberdade. Aí saiu. Só que quando ele saiu, eu recebi uma carta de 2 assassinos que estavam com ele na cela, na prisão, 2 criminosos. Eu tenho essa carta, a polícia tem, está no processo, tem tudo, eu tenho. Aí esse criminoso, um deles falou assim, que ele estava tentando contratar eles por $70 mil para me matar e matar minha filha, porque ele queria ficar com a casa. E ele estava dizendo que ele era um disgust pervert, um pervertido nojento, a tradução. O tal do cara lá, o meu ex. E que o criminoso ele tinha uma filha de 10 anos e não podia imaginar alguém fazer com a filha dele o que ele disse que queria fazer com a minha filha. Ou seja, até dentro da lei do próprio bandido, ele até essa lei, vamos dizer assim, esse código dele, entre os bandidos, ele foi demais, até pro bandido ele falou não. Até demais, porque ele contou tudo qual era o plano dele, que ia fazer muito dinheiro e tal. Aí, com essa carta, eu chamei a polícia e ele foi preso novamente. Quando ele foi pego, ele estava com a tornozeleira, ele foi pego com o iPad, transmitindo novamente as imagens, vendendo, fazendo mais dinheiro com as imagens que ele ainda tinha conseguido esconder. Aí ele foi preso. Ele fez isso, ele saiu umas 3 vezes. Por isso que eu falo, o sistema... a gente pensa que os Estados Unidos... Tem gente que fala assim, não, nos Estados Unidos a lei funciona. Pode funcionar até um pouco melhor do que Depende, relativo. Depende de qual lei. Essa afirmação, ela é relativa, ela não é absoluta, entendeu? Porque no Brasil também tem lei que funciona, sim, mas não é tudo, e não é de toda forma, e não é para todo mundo, entende? Então, assim, o sistema ele é falho. Em qualquer lei é feito por homens, né? Ele é falho. E aí aconteceu que ele, nessas indas e vindas dele, uma das vezes o alarme da minha casa disparou, eu tentando fugir, achando que já era alguém que ele tinha mandado para me matar, alguma coisa. Fui tentar fugir pela janela do telhado, uma coisa, eles caí, quebrei meu braço lá em 5 partes. Esse braço esquerdo aqui, eu tenho 17 parafusos. Enfim, foi uma experiência assim, bem... Mas era alguém? Era ele? Era a minha filha que estava chegando e eu tava... Ou seja, o nível de estresse... de estresse, de adrenalina, estresse pós-traumático, era gigante. Qualquer barulho em casa... Era uma coisa assim de surreal. E sua filha nisso tudo também? Muito forte, muito madura, acompanhando todo o processo, me ajudando. Hoje ela é psicóloga, uma apoiando a outra. Ela era uma adolescente, tinha acabado de completar 15 anos, né? Mas, assim, ela é muito inteligente, muito, sabe, muito madura. E aí ela
Claro, sofreu, né? Claro. É óbvio, sofre também com essa história até hoje. Porém, ela entende o propósito de tudo isso. Porque depois que tudo passou, né? E ele foi preso depois, várias vezes, né? Várias vezes. Depois aí ele já está solto, já cumpriu. Não tem. Eu tenho medida protetiva ad perpétuo, né? Nunca vai cair. E nunca mais ele. Não. Aí perturbou. Aí passaram-se os anos e eu comecei a refletir sobre tudo isso com a cabeça, refiz minha vida, casei novamente, graças a Deus meu marido é uma bênção, parceirão, me ajuda, me cuida da minha família, meus filhos, todos. Então, assim, nesse aspecto, Deus... Aliás, todos os aspectos, mas nesse foi muito, assim, bom comigo no sentido de permitir que dessa vez eu acertasse. Recompensar, né? Recompensar. Falar assim, rapaz, você sofreu demais, vou lhe dar um presente aqui. Então, mas assim, eu refiz, aí depois eu comecei, Yuri, pensar, disse, meu Deus, isso que aconteceu comigo foi muito